E hoje a gente vai falar sobre ele mesmo, o homem que é mais odiado por mim na face dessa terra. E sabe o que é melhor? Ele não existe. Ele não existe nesse plano terrestre. Ele só existe no plano literário, que é ele mesmo, Aspen de A Seleção. Inclusive, estou aqui com a minha roupinha combinandinha com a capa de A Seleção. Na verdade, sei lá, se tá no mesmo tom, mas tá similar. Porque no Vedas de hoje, a gente vai conversar sobre esse homem deste livro aqui. Eu não vou ficar o vídeo inteiro segurando o livro, senão eu vou dar coisa na mão, né? Mas saibam que eu vou falar do Aspen de A Seleção. E por que eu odeio esse homem, gente? Assim, o coitado do Aspen... também ele não é tão coitado assim, né, gente? Mas eu imagino, gente, que quem tá assistindo esse vídeo aqui conhece a história de A Seleção. Mas pode ser que você não conheça. Então, eu acho que seria legal eu dar uma lida na sinopse pra vocês, né? Mas será que a sinopse aqui de trás da capa aqui? Ou a sinopse aqui na orelha? Porque aqui atrás eu acho que... gente, vou ler aqui atrás. Qualquer coisa eu leio na orelha também e a gente vê. Não queria ser da realeza. Não queria ser não queria nem tentar. Nem todas as garotas querem ser princesas. America Singer, por exemplo, tem uma vida perfeitamente razoável e se pudesse mudar alguma coisa nela, desejaria apenas ter um pouquinho mais de dinheiro e poder revelar seu namoro secreto. Um dia, América topa se inscrever na seleção só para agradar a mãe, certa de que não será sorteada para participar da competição que o príncipe escolherá sua futura esposa. Mas é claro que seu nome aparece na lista dos selecionados e depois disso, sua vida nunca mais será a mesma. Enfim, gente. Essa que é a história, né, de A Seleção. E aí tem até escrito aqui, ó, 35 garotas, uma coroa. Começa, é tipo um BBB literário, só que essas meninas, que são as plebeias do reino, que vão ser selecionadas para poder participar da seleção, né, para o príncipe escolher uma plebeia para ele poder casar. E aí a América... Ela faz parte da casta 5, porque aqui é dividido por castas. Eu acho que tem até a 9ª casta, não me lembro disso, mas eu acho que até a 9ª. E aí ela é da casta 5, que assim, é pobre, 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 mas também não é tão pobre, pobre, passador de fome, tipo miserável, entendeu? Não é tão miserável assim. E ela é cantora, né? Ela, mas a mãe dela trabalha como cantores e tal, não sei o quê. Que é a classe 5, cada classe, cada casta, quer dizer... faz alguma coisa, sabe? A casta 5 é a casta dos artistas ali, sabe? Só que são artistas, mas não são tão artistas assim, sabe? Gente, não é tipo gente da fama, sabe? Tipo uma Anne Hathaway da vida, entendeu? E aí, esse namoro secreto que a América tem, é secreto assim só pra galera ali, pra família dela, porque a gente já sabe desse namoro dela desde o início aqui, que é com o Aspen. E é secreto porque o Aspen, se eu não me engano, ele é da casta 5. Da 5 não, da 6 ou é 7, alguma coisa assim. E assim, quanto maior o número da sua casta, mais pobre você é. Então assim, quem tá lá na casta 9 é pobre, 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 morador de rua. Miserável, miserável, da miséria, da miséria, da miséria, entendeu? Agora da casta 1 é a realeza, entendeu? E aí, se a América, existe essa coisa das castas, né? Se alguém da casta 5 casa-se com alguém da casta 6, essa pessoa vai da casta 6, acaba trazendo a da casta 5 pra casta 6, sabe? A da casta 5 vai ser rebaixada pra 6. Se alguém da casta 3 casa com alguém da casta 5, essa pessoa da casta 5 sobe pra casta 3. E é mais ou menos assim, gente. Eu não me recordo muito bem sobre essa parada aí, mas tem essa paradinha aí. E o que acontece? A América, ela é apaixonada no menino Aspen, né? E ela odeia a realeza, gente. Porque assim, né, gente? A gente sempre odeia o governo e a América odeia o governo, né, gente? Porque assim, o governo, ele separa a população em castas e isso faz com que todo mundo seja tudo... Tipo, as pessoas não têm boas condições de vida, e quem tem boas condições de vida é só ali da casta 3, da 3 pra 1, né, que tem uma vida melhor. E a 1 tá ali, né, tá dormindo num monte de dinheiro. E aí, gente,
que a gente entende desde o início esse relacionamento do Aspen com a América. E a América, ela não quer ir pra essa seleção que vai acontecer, né? Mas a mãe dela quer que ela vai. E acaba que, assim, ela não vai nem tanto porque a mãe dela tá querendo que ela vai. Porque, assim, quem participar da seleção lá, a família vai receber ajuda financeira. Eu não lembro se tem ajuda, coisas alimentícias também que vai receber, mas eu sei que vai receber negócio de dinheiro, né? Enquanto a pessoa estiver dentro da seleção, a família recebe cash. E aí a mãe dela quer que ela vá pra eles poderem receber um pouquinho de dinheiro pra poder melhorar um pouquinho ali a vida deles e tal, melhorar um pouquinho a qualidade de vida. Mas a América não quer ir. Só que ela acaba sendo convencida de ir pelo Aspen, entendeu? O Aspen, que é o namoradinho dela, acaba convencendo ela de ir, porque ali na casa dela, no quintal ali da casa dela, tem uma casinha na árvore, que eles acabam se encontrando todas as noites ali, tem, se não me engano, tem até toque de recolher no livro, e eles acabam se encontrando ali naquele momento, ali na casinha da árvore, e o Aspen, ele, sabe, fala pra América, ai América, por que você não vai lá e tal, e tenta, pra você tentar alguma coisa melhor pra sua família e tal, que não sei o que. E a América fica assim, ai, mas eu não quero, se eu for selecionada e por um acaso acontecer de eu ir pra lá e o príncipe quiser casar comigo, o que você vai fazer? Aí, tipo, ele fica assim, ah, vai lá, passa só, se você for selecionada, passa uns dias lá, depois você dá um jeito de sair e tal, não sei o que. E tá bom, né, gente? A América acaba se inscrevendo e acaba sendo selecionada. Só que antes dela ir pro negócio lá, ela e o Aspen têm uma briga, né? Por causa, gente, aí entra, assim, alerta de spoiler do livro seria, mas eu não considero como um spoiler muito grande, tá, gente? Porque, assim, o livro anda mesmo quando ela vai pra seleção lá pro castelo lá com um príncipe. E assim, gente, eu tomei um ódio do Aspen com relação a esse caso que acontece pra o fim do relacionamento deles. Ele simplesmente termina com ela antes dela ir pra seleção por causa que a América pega e leva comida da casa dela pra ele. Ela fez comida lá na casa dela, sobrou alguma coisa lá, e aí ela pegou e foi levar pra ele porque ela queria que ele comesse comida ali que ela fez, e também porque né, a caça dele chega até passar fome e dificuldades e tudo mais. Eu acho que a mãe dele também é doente, a mãe dele eu acho que não pode trabalhar, algo do tipo. Então ele tem, eu acho que 3 ou 4 irmãos, 5, sei lá, gente. Ele tem 2 irmãs que são gêmeas e os outros irmãos dele eu não sei idades nem nada, mas ele tem irmãos pra poder cuidar e eu acho que a mãe dele é doente, alguma coisa do tipo. E eu acho que a América pega algumas economias dela e leva também pro Aspen para poder ajudar ele com os problemas que ele tá passando ali com a família dele e tudo mais, né? Pra poder tentar ajudar ele financeiramente e dar comida pra ele poder comer ali. Sempre ela leva alguma coisinha pra ele poder comer quando eles vão se encontrar. E aí, gente, ele tem um surto do completo nada. Gente, eu odiei esse momento. Gente, eu odiei tanto ele nesse momento, vocês não estão entendendo. Ele tem um surto porque a América está sustentando ele, ele que deveria ser o cara que tá sustentando ela, que tá dando agrados pra ela, que tá bancando ela, que ela não pode bancar ele, ela não pode levar trem pra ele comer e ela não pode oferecer uma ajuda financeira pra ele. Assim, concordo que o homem, ele tem que ser esse provedor, né, gente? Eu acho que o homem, ele tem que dar a cara dele a tapa pela família dele, entendeu? Se o cara escolhe casar e ter filhos e tal, é ele que tem que dar a cara a tapa e sustentar essa família e proteger a família, porque afinal, gente, não adianta a gente ter essa onda de feminismo e ai, mulheres, girl power, porque a gente sabe que vai ser muito difícil a gente chegar em um momento da nossa vida, da nossa existência na face dessa terra, onde as mulheres vão ser respeitadas pelos homens, gente. Homem só respeita homem, entendeu? Então, assim, não dá pra gente ficar batendo com isso, porque é uma coisa que, gente, o patriarcado ele existe há muito tempo e não vai ser agora que isso vai mudar, né? As coisas melhoram, mas mesmo assim as coisas ainda são complicadas pro lado da gente que é mulher, a gente sabe muito bem isso. Então, assim, ele se mostra, eu achei que ele se mostrou muito machista nesse momento, dele achar que ela não poderia colaborar com uma ajuda ali
pra casa. Então, tipo, se eles estivessem casados, ela não poderia fazer nada com relação à família deles, que ele teria que dar conta de tudo, sabe? Se ela, tipo, pegasse o dinheiro que ela ganha lá, sei lá, cantando, pra poder comprar uma roupa pro filho dele, seria um problema, entendeu? Então eu enxerguei isso como um problema muito sério. Isso, gente, eu li esse livro, eu tinha meus 14, 15 anos, sabe? E eu já problematizei isso, já enxerguei esse problema aí, e eles realmente, gente, e ele fala, olha, América, eu não quero que você fique me sustentando, que não sei o quê, quem tem que se sustentar sou eu que tenho que ser o homem de casa, o provedor, que blá 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 blá, e se você casar comigo, você vai ser rebaixado pra minha casa, eu não quero que você seja rebaixado pra minha casa, que você venha sofrer. Então, um beijo, um abraço, vai lá pra tua seleção, fica lá com o teu príncipe. Gente, ai, gente, eu odiei tanto ele nessa hora. A América ficou putaça da vida, gente. Putaça mesmo. Gente, eu não tenho essa recordância na minha cabeça se ela se inscreve na seleção por causa da briga que eles tiveram e acaba passando. Eu acho que é bem isso. Porque eu acho que ela conversa com ele sobre o negócio de se inscrever na seleção. E ele meio que fala pra ela se inscrever, mas ela diz que não quer ir. E eles têm essa briga e ela acaba se inscrevendo e indo pra seleção. Entendeu? Eu acho que é alguma coisa do tipo. Inclusive, eu tô precisando reler esse bendito desse livro. Mas, gente, olha, que macho, viu? Gente, eu peguei tanto ranço do Aspen com relação a isso, e nem só por causa disso. Mas sabe por quê? Porque aconteceu algo muito similar na minha vida, entendeu? Eu li esse livro em meados de agosto, setembro de 2017. Eu me lembro exatamente de ter lido esse livro no ano de 2017. Foi meados de agosto a setembro, mais ou menos, que eu li esse livro. Que eu lembro que eu li esse livro no mesmo ano em que eu tive meu primeiro namorado, né? E eu tive meu primeiro namorado, gente, eu tinha meus 15, 16... Meus 15 pra... 14 pra 15 anos, né? Porque 2017, né? Tá certo. 14 pra 15 anos. E aí eu arrumei um namoradinho, gente, bem no início do ano, meados de janeiro pra fevereiro, por aí. Eu arrumei um namoradinho, gente, e assim... Um problema, né, de namoro na adolescência é isso, porque gente, adolescente não tem maturidade nenhuma, não tem cabeça nenhuma, não tem juízo nenhum na cabeça, só tem titica de galinha na cabeça. E assim, hoje em dia, os adolescentes de hoje ainda estão mais, sabe, espertinho. Gente, eu era trouxa besta, gente do céu. Sabe, se deixasse eu era feita de gato e sapato, porque eu, bicha sonsa, gente, mas eu era uma songamonga. Gente, eu vou falar pra vocês, eu com 14, 15 anos, eu era igual uma criança, gente, era uma songamonga. Eu sonhava com o príncipe cantado, assim, da Disney, que ia vir me buscar no cavalo branco. Ai, cria vergonha, né, pelo amor de Deus, que vergonha ali. E aí, gente, eu conheci um carinha aí, e ele era bem mais velho que eu sempre fui dessa, eu sempre gostei dos mais velhos, né? Sugar Daddy. Gente, sempre gostei de homens mais velhos. Gente, era muito difícil mesmo. Eu tive várias paixonites na minha adolescência e todas elas, né, todos os homens que eu me apaixonava, era todo homem, tipo assim, bem mais velho que eu. Assim, eu acho que só teve uma vez que eu gostei de um cara com uma idade mais próxima da minha, de no máximo 2 anos mais velho que eu, mas eu sempre gostava de cara de 5 anos mais velho que eu pra cima, entendeu? E esse, eu acho que ele tinha, na época eu tinha 14 para 15 anos, e eu acho que ele tinha de 18 para 19 anos, ou era de 19 para 20, algo do tipo. E assim, né, gente, é uma problemática um cara dessa idade namorar com uma menina da minha idade, né, também, assim... Hoje eu enxergo isso como um problema, né? Mas na época, pra mim, eu estava, né, arrasando. E assim, gente, esse cara, eu acabei conhecendo ele no contexto da igreja, né, gente? E aí é um grande problema, gente, que é uma coisa que eu quero, sabe, aconselhar muito minha filha, quando eu tiver minha filha, porque... a gente que é criado nesse meio religioso, gente, tanto no meio da igreja católica quanto no meio da igreja evangélica e tal, tem-se esse pensamento e essa fala de você se relacionar com alguém, né, também da igreja, alguém também religioso ali, da mesma crença que você, né, e
Tendo isso em vista, eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito as meninas, sabe? As mulheres. Por quê? Aí a mulher, a menina, né? Principalmente quando tá nessa fase de adolescente e tal, né, nessa inocência besta da adolescência, acha que porque o cara, ele tá ali dentro da igreja, que ele é um santo. Que ele tá ali dentro da igreja, que ele é o certinho, que ele vai fazer tudo certinho, bonitinho. E aí, não é bem assim que a banda toca, gente. Muitas das vezes, esses caras aí que estão procurando meninas pra, sabe, dar uns pega, só pra passar tempo, só pra comer e tchau, eles vão dentro dessa igreja buscar, porque eles sabem que as meninas dentro da igreja é burra, trouxa, porque dentro das igrejas, gente, ensina isso pras meninas, elas a ser songamonga, tá? Ensina pra elas que se o cara for de dentro da igreja, você pode namorar. Quando não é bem assim que a banda toca, meu amor, né? E tendo esse pensamento, essa coisa que colocam na cabeça das meninas, eu fui nessa de querer namorar com esse menino, porque eu conheci ele dentro da igreja, né, gente? Eu lembro exatamente, porque era, assim, na minha igreja tem esse coisa de fazer campanha todo início de ano, então começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 12 de janeiro, que representa ali, né, cada dia representa os 12 meses do ano. Hoje mudou, né, a forma como acontece essa campanha aí, né, mas ela ainda acontece. Mas antigamente, nessa época de 2017, até mais ou menos 2019, porque depois da pandemia as coisas mudaram, né, até 2019 era desse jeito, gente, era 12 dias seguidos você indo pra igreja e tinha uma pregação, uma oração ali que se fazia com relação àquele mês, para Deus abençoar aquele determinado mês. Inclusive até tinha oração, não tem, ainda existe essa coisa de orar para as pessoas que fazem aniversário no mês. Então, igual eu faço aniversário no mês de março, quando dava o dia 5 da campanha, eu ia lá na frente receber oração para Deus abençoar não só o mês de março, mas a minha vida, que eu ia fazer aniversário em março, entendeu? E aí eu conheci esse menino nesse contexto, e ele tava indo pra igreja, na verdade ele estava indo convidado por um outro guri, que era ali da igreja minha já, e ele era amigo do menino, e ele foi convidado pra poder ir, pra tá indo, e aí, gente, na verdade, ele não tava indo em igreja nenhuma, ele já tinha ido em igreja, frequentava e tal, mas ele tinha saído de dentro da igreja, não estava mais frequentando a igreja, e aí ele começou a frequentar lá na igreja onde eu praticamente cresci, eu cresci nessa igreja, e ele foi indo, né? Só que ele, assim, não sei, gente, eu posso estar errada, posso estar enganada, mas eu tenho essa ideia na minha cabeça de que ele continuou indo porque a trouxa aqui se interessou no garanhão lá, gente. Porque, assim, quando eu vi ele, eu olhei assim e falei... Ai, que homem lindo, que homem maravilhoso, meu Deus do céu, eu preciso namorar com ele, eu preciso assim, ai, nossa, ele é muito lindo, eu quero casar com ele, eu quero ter 5 filhos, um cachorro, desse jeito, gente, bem iludida. E aí, né, eu fiquei toda assim, serelepe, ai, meu Deus, eu quero namorar com ele, meu Deus, por favor. E eu ficava, gente, eu toda vida, eu sempre fui muito assim, de flerte, sabe? Eu nunca fui muito de conversar com os boys que eu gostava, porque sempre eu travava. Gente, eu ia conversar com os caras, eu ficava assim... Socorro Deus, eu ficava muda. Realmente, gente, é verdade, tá? Nossa, gente, eu tô com uma alergia da moléstia que agora tá coçando meu olho. Ai. Nossa senhora, eu vou ter que tomar um remédio. Putz, grila. Mas então, voltando. Eu tinha medo de conversar com os caras, gente. Eu travava, não conseguia. E aí... eu ficava só nos flertes, né, gente? Então, eu olhava muito pra ele. Gente, lá dentro da igreja, eu ficava assim, ó. E aí, queridão? Sabe, eu encarava ele assim, tipo... dava cada olhada assim pra ele, sabe? E aí, teve um momento que a amiga minha... ela praticamente me empurrou pra cima do menino, né, gente? Porque, assim, eu lembro exatamente desse dia, gente. Oh, que vergonha alheia que eu tenho, meu Deus do céu. Gente, que vergonha, viu? Se vergonha matasse, eu era morta. Gente, eu lembro do dia que, tipo assim, a gente chegou atrasado na igreja nesse dia, eu mais minha irmã e minha mãe. A gente chegou mais atrasado.
Eu acho que minha mãe tava trabalhando e aí não deu pra gente chegar mais na hora. E aí a igreja tava muito cheia. Minha mãe conseguiu sentar no banco mais na frente, mas eu e minha irmã, a gente não conseguiu, então a gente sentou mais atrás, junto com nossas amigas, né? E aí, eu lembro que eu vi na hora que ele chegou e... Como lá embaixo na igreja tava tudo cheio na nave da igreja, ele teria que subir pra galeria da igreja. E aí o que aconteceu? Eu vi que ele, tipo assim, na hora que ele chegou, eu olhei pra trás, ele me olhou, ele me viu, deu um sorrisinho maroto assim pra mim, tipo, oi querida, cheguei. E aí ele foi pro bebedor beber água. E na hora que ele foi beber água, eu vi que ele olhou pra mim, tipo assim, vem cá beber água, por favor, sabe? E aí eu falei pra amiga minha, falei assim, nossa, meu Deus, ele chegou e tá lá no bebedor, acho que eu vou beber água, vamos lá beber água comigo? E aí a amiga minha falou assim, bora, bora, bora. E aí a gente levantou pra ir, mas no meio do caminho eu já não queria ir, mas eu queria voltar pra trás, porque enfim, eu tava, né, com medo de falar com ele. E aí a gente foi e eu cheguei lá, né, falei assim, ai, Pai do Senhor, né, porque a gente cumprimenta uns aos outros, né? Na igreja católica eu sei que fala paz de Cristo, né? Mas na igreja que eu vou, que é evangélica, se fala paz do Senhor. Eu sei que tem algumas igrejas evangélicas também que falam a paz de Cristo, mas eu nunca frequentei nenhuma dessas. Aí né? E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, ele é muito alto, mais alto que eu. Tipo, na época eu acho que eu tinha 1,50 m e poucos ainda. Hoje eu tenho 1,63 m. Mas na época eu acho que eu não tinha chegado nem nos 60 ainda. E ele tinha 1,82 m, eu acho que de altura, gente. 1,83 m, alguma coisa do tipo. Então, tipo, ele era super mega alto. Eu olhava pra ele assim, olhando pras estrelas. E aí, a amiga minha, gente, ela foi puxar assunto com ele. Ai, você é novo aqui, né? Que não sei o quê. Ai, que legal. Ai, você vai ficar por aqui? Você só tá visitando? Que não sei o quê. Ah, aí ele, não, eu acho que eu vou ficar por aqui, tô visitando pra conhecer, pra ver qual é a igreja que eu quero ficar, que não sei o quê. Aí minha amiga foi lá e perguntou pra ele, ai, qual que é o seu nome? Aí ele olhou assim, bem pra minha cara, dentro dos meus olhos, falou, fulano de tal, não vou falar o nome, né, gente, pra não explorar, que eu não quero ser processada. Aí ele olhou assim, dentro da bolota dos meus olhos, assim, bem pra mim, é fulano de tal. Aí, tá bom, né? Aí... ele veio e pegou na minha mão, não sei já que foi que ele pegou assim na minha mão e eu fiquei assim olhando pra cara dele. Ai, gente, que vergonha, meu Deus do céu. Aí eu peguei na mão dele, tipo, ai, meu Deus, eu tô pegando a mão dele. Igual uma trouxa. E tá, né? Aí ele foi pra subir pra galeria. Gente, ele virou pra mim assim, falou, fulano de tal, tá? Que era pra me procurar ele no Facebook. Eu acho que até a minha amiga tinha perguntado pra ele se ele tinha Facebook. Eu acho que foi isso mesmo. Ela perguntou pra ele se ele tinha Facebook e ele virou bem assim pra minha cara e falou, é fulano de tal, tá? Tipo, assim, procurei lá no Facebook. Ai, gente, eu já deveria ter acendido um alerta, né, aí, gente. É ele que devia me procurar no Facebook, não eu procurar ele. Ah, macho feio, pode, hein? Eu, hein? Aí tá. Fui procurar ele no Facebook, gente, e eu entrei em pânico, em surto, porque quando, né, eu procurei ele no Facebook, eu olhei assim, que eu olhei, gente, eu entrei em choque, porque eu olhei assim, e eu já seguia ele, e eu já seguia ele, e ele já me seguia. Porque assim, gente, na minha adolescência, eu seguia Deus e o mundo, eu saía assim, ó, rolando assim, ó, aí eu olhava assim, nossa, bonito, sigo. Bonito, sigo. Gente, eu saí seguindo todos os caras que eu achava bonito. Eu seguia todos. E, gente, assim, se for pra olhar pro meu Facebook hoje, vai olhar lá, tem só homem. Só homem. Eu segui um monte, gente. E aí eu já seguia ele. E eu acho que eu já tinha conversado com ele em algum momento, assim, da vida. Eu tinha conversado alguma vez com ele. Eu acho que foi bem isso, que eu olhei que eu tava seguindo ele, eu falei, putz, grila, e agora o que eu faço? Porque eu já sigo ele, eu não posso deixar de seguir e seguir de volta, porque se eu deixar de seguir, eu acho que na época dava pra ver, sei lá que diabo que é, mas eu tava com medo de deixar de seguir, e ele sabia que eu deixei de seguir, e seguir ele de novo, porque na verdade eu queria começar a seguir ele começasse a me seguir, pra ele me mandar mensagem, só que como eu vi que eu seguia e tal, que não sei o que, ele... Aí eu conversei com a minha amiga e falei assim, e agora o que eu faço? Porque eu já sigo ele. E agora, o que eu vou fazer?
Eu queria que ele me mandasse mensagem, eu não queria mandar mensagem. Aí, minha amiga falou, que custa, menina? Já tá com o queijo e a faca na mão? Usa, mande mensagem pra ele. Aí eu mandei um oi pra ele, um oi cheio de i, né? Porque nessa época era comum a gente mandar um tipo oi ou um oiê. Quem nunca viu o Facebook, quem nunca usou o Facebook não sabe o que é isso, gente. Mas era bem assim. E quanto mais i, mais empolgação era. Tipo, entendeu? Era tipo, tô muito empolgada. E ainda tinha a questão de colocar em caps lock, né, gente? Tudo em maiúsculo. E tá, mandei. E aí a gente começou a conversar. E aí ele dizendo, eu gostei muito de você, eu quero namorar com você, porque eu te achei muito bonita, que, nossa, que não sei o que o seu olhar, o jeito do seu olhar, que você me olha e tal. Aí eu fiquei, ele quer namorar comigo. Uma trouxa. E aí tá, né, papo vai, papo vem, acabou que a gente começou a namorar. Ele veio até a minha casa pra me pedir namoro pros meus pais, né? E assim, minha mãe tava tipo, menina, namora. E meu pai tava, não vai namorar não, porque pai, né, gente? Pai é pai, né? Homem, o pai, gente, com as filhas, mulher, você sabe como é que é o negócio, né? E assim, eu sou a primogênita, né, gente? Eu sou a filha mais velha, então assim, era a primeira filha ali indo namorar. Então meu pai tava tipo, não vai namorar não. E meu pai não queria que eu namorasse mesmo. Gente, por ele, eu não teria namorado. Podia ter não acontecido, né, gente? Por que meu pai deixou, gente? Mas assim, meu pai deixou porque minha mãe tinha deixado. Minha mãe falou pra ele que se a gente não deixasse, a gente, no caso eles, como pais, se eles não deixassem eu namorar, né, com o consentimento deles, eu ia acabar namorando sem o consentimento deles e aí ia ficar pior. E realmente, verdadeiramente, gente, eu acho que assim, essa coisa dos pais proibir os filhos de fazer as coisas, fica pior. Ele vai fazer escondido, aí o Chico pega fogo, entendeu? Então eu prefiro deixar fazer as coisas do que não deixar. Como se eu tivesse filho, né? Mas tá, eu comecei a namorar com esse menino. E assim, gente, foi 1 mês de namoro e ele terminou comigo. Gente, eu fiquei num ódio tão grande. Gente, vocês não estão entendendo o ódio que eu fiquei. Até pouco tempo atrás eu ainda tinha ódio dele. Gente, eu pedi pra Deus lavar minha alma dessa amargura que eu sentia da pessoa dele, porque eu tinha tanto ódio, mas tanto ódio dele, que vocês não estão entendendo, gente. Entendeu? Eu tinha vontade de pular no pescoço dele assim, ó. Eu tinha tanto raiva, gente. Hoje em dia eu tô de boa, assim, sabe? Chamaria até ele pro meu casamento, sabe? Pra esfregar esfregar na cara dele, tipo, arranjei alguém melhor. Mas voltando pro assunto, gente. Olha, foi um ódio tão grande que eu senti, gente, porque assim, olha, foi um término do completo nada, gente. Não tinha acontecido porcaria nenhuma. A gente não tinha brigado, não tinha discutido, não tinha nada. Gente, não tinha acontecido nada. Não tinha motivo, não tinha motivação nenhuma pra esse relacionamento terminar. Entendeu? Mas o filho de uma rapariga, ele veio terminar comigo. Entendeu? E sabe o que é engraçado, gente? Que assim, olha, o sexto sentido da mulher, ele não falha. E no caso, juntando com Deus, me avisando, aí que não ia falhar mesmo. Gente, antes dele terminar comigo, Deus, ele me avisou. Eu sabia que ele ia terminar comigo no dia que ele terminou comigo. Eu sabia, assim, eu farejei, sabe? Eu farejei o negócio, sabe por quê? Assim, gente, na semana que aconteceu o término do namoro, eu não sei, gente, eu senti, assim que começou a semana, de domingo pro dia que ele terminou comigo, que foi uma semana, um prazo de uma semana pra ele terminar comigo, 1 mês, no caso, e uma semana, tipo, que eu desconfiei que ele ia terminar. Não sei, eu senti um negócio assim, uma parada meio sensitiva, sabe? Eu senti que ele tava estranho comigo. Não sei porquê, gente. Eu senti assim, gente, fulano tá estranho. Não sei o que é, mas eu tô farejando que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa esquisita. Não sei o que é, mas tá esquisito. E assim, a gente tava conversando normalmente, a gente tava mandando mensagem normalmente, que era
como a gente conversava normalmente, porque, tipo, eu ainda tava estudando, né, gente? Eu tava ali no ensino médio, tava ali no meu primeiro ano do ensino médio, começando meu ensino médio. Ele trabalhava, né? Eu não lembro se ele fazia faculdade. Eu acho que ele não tava fazendo faculdade. Eu acho que ele tava fazendo algum curso técnico. Não me lembro. Mas eu sei que ele trabalhava, e ele trabalhava acho que das 7 da manhã até as quase 7 da noite. E a gente não conversava tanto assim no período do dia, porque ele trabalhava, né, gente? Então, assim, ele não podia ficar pegando telefone. Inclusive, gente, pra minha idade de 14, 15 anos, gente, eu era uma pessoa muito, assim, sensata. Eu era uma ótima namorada. Porque eu não ficava no pé dele, enchendo o saco, mandando mensagem. Oi, fulano, cadê você? Me responde aí. Ai, por que você não quer falar comigo? Ai, não vou falar com você, porque, sabe, essa coisa de adolescente que faz essas coisinhas? Eu não tinha isso, gente. Eu mandava mensagem pra ele e eu ficava, assim, ansiosa pra ele responder. Eu ficava toda hora me coçando e olhando, abrindo o Facebook, olhando pra ver se ele não tinha respondido. Mas eu não ficava incomodando ele. Pelo menos eu não tenho essa lembrança, gente. Se por um acaso eu fazer isso, foi apagado da minha memória. Aí eu vou ter que beber água. Pera aí, que eu tô conversando demais. E aí, eu não tô lembrada se eu ficava enchendo o saco dele com isso, mas eu acho que não, gente. Porque eu nunca fui disso, sabe, gente? Eu nunca fui de querer incomodar as outras pessoas, sabe? Essa coisa de ficar mandando mensagem, caçando os outros. Ai, gente, eu sempre senti que eu tava incomodando os outros. Então, eu não era dessas. Ainda mais que, gente, eu com 14 anos tinha esse senso, entendeu? Eu nem tinha feito 15 anos ainda. Eu tinha o senso, entendeu? Eu pensava na minha cabeça, eu não vou ficar mandando mensagem pra ele, incomodando ele, porque a gente já tem uma diferença de idade, né, bem grande. E, assim, ele sendo mais velho que eu e eu sendo uma pirralha, se eu ficar mandando mensagem pra ele meter na vida dele o tempo inteiro, ele vai querer me largar, né? Porque, afinal, que saco que é uma pessoa ficar te enchendo o saco toda hora te mandando mensagem, desconfiando e tal, essas coisas. Então eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho senso, né, gente? Aí se eu ficar mandando mensagem pra ele, vai olhar e vai falar, realmente, ela é uma pirralha e eu não quero namorar com ela porque não dá certo um cara mais velho namorar com uma menina dessa idade porque é uma pirralha e que não sei o que, sabe? E eu tinha o senso. Cara, tanto é que ele falava que eu nem parecia ter a idade que eu tinha, porque eu tinha, sabe, uma certa maturidade. Mas como é que não vai ter também, né, gente? Eu, tipo, com 14 anos, sendo irmã mais velha de 3. Gente, eu não me lembro se o meu irmão já tinha nascido nessa época, mas eu acho que sim. Então, assim, eu sou irmã mais velha de 3 irmãos, de 4 filhos que meus pais têm. Eu sou a mais velha e eu tenho 3 irmãos. Então, 2 irmãs e o irmão, né? Por último, veio um macho aí, né? E aí, não tinha como eu não ter maturidade com essa idade, tendo esse tanto de irmão que eu tenho, porque a gente sabe, principalmente na cultura brasileira, que o irmão mais velho, ele é o capacho dos pais para cuidar dos irmãos mais novos, a gente sabe disso. Então, ele tinha falava isso, ai, nossa, quando você for mãe dos nossos filhos, que você vai ser uma ótima mãe, porque você é isso, que não sei o que, aquilo. Realmente, gente, se eu tivesse tido filho com 14, 15 anos, eu ia saber cuidar muito melhor do que essas mulheres que já é velha com filho, entendeu? Essas mulheres velhas que já tinha vários filhos. Eu tenho certeza que eu daria conta de cuidar muito melhor, entendeu? Porque eu tinha, sabe, esse senso de noção, de maturidade, entendeu? E aí, gente, eu farejei que ele ia terminar comigo, porque a gente conversava muito, era na parte da noite. Realmente, a gente conversava bastante até ali mais ou menos meia-noite, por aí, a gente conversava muito. E a gente não tava com nada estranho, assim, com relação à conversa, sabe? Tava do mesmo jeito. Só que eu pressenti que tava estranho o negócio. E aí eu lembro, gente, eu tenho essa memória gravada na minha cabeça até hoje. Era um sábado que tinha ensaio dos jovens na minha igreja, né? Porque eu já fazia parte da mocidade, né, da igreja. E a gente tinha ensaio, né, pra poder cantar no grupo, no coral dos jovens. E aí eu fui pra esse ensaio e eu comentei com as minhas amigas, mas a minha irmã, né, sobre isso, eu comentei, falei assim, olha, eu não sei o que é, mas fulano tá estranho comigo. Eu acho que ele vai terminar comigo. Ele vai terminar comigo porque ele tá estranho. E aí minha amiga virou-se pra mim, sabe? Minha amiga que era mais íntima na época, né?
Assim, hoje em dia a gente é praticamente estranha, mas na época a gente era bem chegada. Falou assim, ai Ana, para de ser louca. Não, Ana Cristina, ele não vai terminar com você não, porque ele gosta de você, tipo, nossa, ele fica todo besta quando ele te vê, que não sei o que, papapá, pipipi, popopó. Ele fala pra muita gente sobre você, pipipi, popopó, que ele não vai terminar com você não, porque ele gosta de você, que não sei o que. Aí eu ainda falei, não, ele vai terminar comigo, assim, eu tô sentindo, eu tô pressentindo, assim, parece que é um aviso, assim, de Deus, do mundo espiritual para a minha vida, entendeu? E foi dito e feito. Gente, no domingo, que era o dia que ele tinha combinado que depois do almoço ele ia vir na minha casa, ele terminou comigo. Gente, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu fiquei com... Gente, eu fiquei mal que ele tinha terminado comigo e, né, primeiro namorado, a gente sofre igual um cachorro, né, abandonado, mas também de ódio. Gente, porque eu fiquei com ódio, amargura. Gente, eu acho que eu nunca odiei tanto uma pessoa na minha vida quanto eu odiei esse meu primeiro namorado. Gente, porque eu tinha organizado a casa todinha, quase que eu reformei a casa, sabe? Tinha feito bolo, gente, eu tinha feito bolo pra gente comer junto ali na parte da tarde. A gente, sei lá, assistir um filme ou fazer alguma coisa e comer a porcaria do bolo que eu tinha feito, gente. Entendeu? Gente, eu fui pra igreja de manhã, porque eu, né, domingo de manhã é dia de escola bíblica dominical. E aí, eu fui pra igreja, mandei uma mensagem pra ele. Oi, amor, você vai vir pra cá que horas e tal, que não sei o que, tô te esperando, vou estar te esperando, blá, 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 blá. Como é que você tá, tudo bem? E aí, né, eu acordava, na época, gente, hoje em dia a escola bíblica dominical começa às 9 horas, mas na época era 8h30, então eu acordava 7h30, pra poder estar lá na igreja, me arrumar e tal, pra poder estar na igreja 8h30, né? E aí, eu acordei, me arrumei e tal pra ir pra escola bíblica dominical, fui, mas antes eu mandei mensagem pra ele pra saber que hora que ele ia vir. E na época, gente, eu não tinha telefone, né? Eu tinha um tablet, que era o que eu usava, né, pra poder conversar com ele, porque eu tinha ganhado da minha mãe de presente de aniversário, né? E aí... Tá, né, gente? Tô lá conversando com ele. 14 não, gente. Eu tinha de 15 pra 16 anos, na verdade. Tô confundindo. Porque o tablet eu ganhei da minha mãe de presente de 15 anos. Enfim. Mas não faz tanta diferença, né, gente? Porque 14, 15 anos é tudo a mesma bosta. Tudo não tem noção na cabeça. E tá, gente. Aí... eu fui pra igreja e cheguei na igreja, gente, eu continuei com a roupa que eu tinha ido pra igreja, toda bonitinha, toda pomposa, porque eu ia ficar bonitinha, arrumadinha, porque meu namorado ia vir na minha casa pra poder me ver. Ai, coitadinho dela, mal sabia o que estava por vir, gente. Eu cheguei da igreja e fui olhar, né, peguei meu tablet toda, né, pra poder ver se ele tinha mandado alguma coisa, que hora que ele ia vir. Quando eu pego esse tablet, que eu olho que tinha uma mensagem dele, eu só leio uma única mensagem que ele tinha mandado: precisamos conversar. Meu amor, quando eu li esse precisamos conversar, eu já falei na hora. Minha mãe, ela, assim que eu peguei o tablet pra poder olhar, ela perguntou: ai, que hora que o fulano vai vir? Aí eu falei: mãe, ele não vai vir, ele vai terminar comigo. Eu falei isso pra minha mãe. Ela: que isso, menina, que você é boa, tá besta, é? Eu falei: mãe, olha o que ele mandou, ó. Precisamos conversar. Você acha que um homem desse, ele quer vir na minha casa? Não, ele quer terminar comigo. Aí eu fui conversar com ele. O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Você não vai poder vir? O que foi que aconteceu? Você tá bem? Aí ele: ai, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele começou a falar trem, que não sei o que a gente que queria terminar, porque a gente tinha que terminar, porque ele não dava mais pra aguentar. E aí eu fiquei tipo: meu amado, não dá mais pra aguentar o quê? O quê? Não aconteceu nada. O que não dá mais pra aguentar? Não dá pra aguentar o quê? A vontade de estar do porra desse telefone ainda vai e para de gravar. Não dá pra aguentar o quê? A vontade que você tá hoje, sabe, me levar pra tua cama e não tem como de você levar. É isso que você não tá aguentando? Porque eu acho que era bem isso que ele não tava aguentando mais. Por isso que ele veio terminar comigo. Porque, gente, não tem base. Não tem base dele ter vindo terminar comigo aleatoriamente. Vozes da cabeça dele e ele veio terminar comigo. Ah, por favor, né, meu querido? Ah, gente. E aí ele veio, que não sei o que, tentou dar umas desculpinhas esfarrapadas.
E eu tentei ainda conversar com ele, tentei argumentar com ele, tentar entender o que tava se passando na cabeça dele. Mas não funcionou, ele terminou comigo. E aí eu fiquei puta da vida. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei, mas foi de ódio. Porque, gente, tipo assim, porra, meu, se tu não queria saber de namorar comigo, tipo, namorar de verdade, pra que tu veio namorar comigo, meu amor? 1 mês de namoro, pra você vir me fazer sofrer igual uma cachorra, ainda mais quando a gente é adolescente, a gente é tudo iludido da cabeça, gente, é tudo, ó, virolebres das ideias, tu vem me fazer isso? Gente, eu fiquei numa raiva, gente, ai, vocês não estão entendendo, eu chorei tanto, tanto, gente, assim, eu passei, eu acho que quase 1 mês chorando, entendeu? E aí, eu lembro que quando eu fui ler, né, a seleção, essa porcaria desse livro aqui, e eu vi o Aspen terminando com a América do nada, sendo que não tinha desculpa alguma pra ele terminar, não tinha acontecido porcaria nenhuma pra eles terminarem, eu lembrei dessa porcaria desse meu ex-namorado, do meu primeiro namorado. Aí, eu coloquei no Aspen todo o ódio que eu tinha do meu primeiro namorado nele. É, gente, o coitado do Aspen... Coitado não, porque ele é um vagabundo também. Mas eu joguei no Aspen todo o meu ódio do meu primeiro namorado. Gente, eu joguei todo o ódio no Aspen. Eu odiei ele como se ele fosse o meu ex-namorado. Gente, porque, cara, até hoje eu não entendo. Até hoje eu tô tentando entender o que aconteceu. Gente, olha, se ele me traiu, eu não sei se ele me traiu, né? Mas, sei lá, eu acho que não. Talvez, pode ser que sim, mas na verdade hoje, né, depois que o tempo passou e com as coisas que agora aconteceram, eu sei que ele tava comigo pra curar a dor dele de cotovelo, pra, sabe, pra assim, passar tempo, sabe, gente, porque ele tava namorando com a guria lá e o namoro dele não deu certo, que era um namoro que os dois já parece que namoravam muito tempo, e aí eles terminaram, e aí ele veio curar as dores dele, né? Porque o homem não pode ficar solteiro, porque senão ele morre. E ele veio ficar comigo pra não ficar solteiro. Aí quando ele terminou comigo, ele foi caçar outra pra poder curar a dor dele de cotovelo, pra ele não ficar sozinho, solitário. E depois ele voltou com a outra lá, que era a ex dele, antes de mim. E hoje em dia, eles são casados e têm uma filha. É, gente, eu servi como cabide dele. E esse celular tá querendo me calar, porque toda hora ele para de gravar. Vou hablar sim. E aí, gente, eu servi como cabide, né, que eu estava falando, pra ex-namorada dele, porque a ex-namorada dele simplesmente olhou pra ele, o trapo velho, não queria mais, botou no cabide, eu, e aí depois veio buscar no cabide eu de novo, né. No caso, ela não veio buscar comigo, né, ele que, sei lá que diabo que foi, que hoje está casado, né, que bom, né, graças a Deus. Tá bem longe de mim. Mas, gente... Olha, eu fiquei num ódio tão grande. Gente, vocês não estão entendendo. E sabe o que eu fiquei com mais ódio ainda depois? Gente, essa história é muito boa. Chega até aqui bem pertinho pra contar, porque né, no ano mesmo de 2017 que a gente tinha terminado, né, e tal, tudo não sei o que, eu lembro que chegou, gente, a época... Eu não lembro, gente. Aconteceram 2 coisas aí nessa época, que foi na época do carnaval, quando teve... Sempre tem evento, né, na igreja, sede da minha, dos jovens, sabe? Tem congresso e tal. E aí, eu lembro que teve congresso, e o bonito do meu ex-namorado, ele foi pra esse congresso. E aí, no final do congresso, quando eu e minhas amigas e tal, estavam lá do lado de fora, mas a minha mãe e a mãe da amiga minha, tava todo mundo lá do lado de fora conversando, mas tipo, minha mãe e a mãe da minha amiga estavam um pouco mais embaixo, e eu mais as minhas amigas, né, um grupo, cada idade separadamente em grupos, né, a gente conversando. De repente, chega o senhor bonito. Ele chegou assim, pegou na minha mão, veio conversando comigo, a pai do senhor, que não sei o que, ai, que quanto tempo, você tá muito bonito, que não sei o que e tal, né? Aí quando eu cheguei em casa, esse safado salafraio veio me mandar mensagem. Ai, nossa, você tava tão bonita hoje. Ai, que não sei o que, deu saudade. Eu mandei... Gente, eu nem lembro o que eu mandei pra ele. Mas eu lembro que a minha vontade era de, ó, mandar ele tomar no rabo. Perdão, Deus, mas assim, hoje é dia de eu
dissipar todo o meu ódio dele hoje. Vou me liberar pra falar palavrão. Depois eu peço perdão a Deus. Porque, gente, a minha vontade é de mandar ele enfiar um dedo no rabo, sabe? Porque ele veio terminar comigo e depois, pouco tempo depois, ele mesmo veio falar pra mim: ai, nossa, você tá muito bonita, que não sei o que, deu saudade, vamos... Ah, meu... Sério mesmo? Ah, vai te catar. Nossa, a gente ficando numa raiva. Aí depois, posteriormente, nem tinha tanto tempo assim de novo. Porque o carnaval acho que foi meados de março, né? Aí depois passou março, abril, maio, junho... Julho, que geralmente é junho. Em junho, gente, antes de entrar as férias, né, do meu primeiro ano do ensino médio, teve a tal da feira de ciências, porque eu não sei, parece que hoje em dia não tá tendo mais feira de ciências nas escolas, mas na minha época tinha feira de ciências. Aí teve a feira de ciências lá na minha escola, só que neste bendito ano de 2017 foi de noite, gente. Não sei o que acho que foi que aconteceu. A feira foi à noite. E assim, meu pai me levou lá pra escola, pra feira de ciências, e me largou lá. Entendeu? Meu pai e minha mãe, ninguém foi pra feira de ciências. Só me largaram lá e falou que na hora que terminasse era pra me ligar pro meu pai pra ele me buscar. E aí, tá bom, né? Fui pra feira de ciências e adivinha só, gente, quem que me mandou tava me mandando mensagem, né, antes de acontecer a feira de ciências. Ele tava me mandando mensagem, de vez em quando ele ficava me mandando mensagem, ele vinha atrás de mim, né, aí aconteceu que ele veio falar alguma coisa comigo sobre, ele veio me mandar mensagem porque tinha algum amigo dele, sei lá da onde, não sei das quantas, que namorava, acho que uma menina da minha escola, que falou que ia ter feira de ciências na minha escola, e ele veio perguntar pra mim sobre a feira de ciências. Eu acho que foi isso. Ou foi eu que fui falar pra ele da feira de ciências, porque eu queria ver a cara desse Rafael. Não me lembro, gente. Mas assim, ele teve a feira de ciências, eu falei pra ele que realmente tinha e tal, e ele acabou aparecendo na feira de ciências. E aí, gente, nossa... Gente, essa história eu quero muito contar ela pra minha filha. Gente, eu tô louca pra contar essa história pra minha filha. Gente, eu preciso urgentemente ter uma filha pra contar essa história pra ela, porque é muito boa. Aí a gente tava lá na feira de ciências, né? Eu e minhas amigas lá no grupo e tal, né? E aí, gente, acontece que de noite, né? Escuro, né, gente? Escuridão. E lá no colégio tinha a parte de trás do colégio lá que tinha quadra e tal, e umas árvores, uns trem lá, que era tipo super, hiper, mega escuro. Só que assim, eu não estava no escuro, mas a minha amiga lá, né, minha amiga mais íntima ali no ensino médio, a gente não estava no escuro. Estávamos numa parte entre o claro e o escuro, sabe? Meio termo. E aí, acontece com a vagabunda lá, que falava que era amiga minha, mas eu não considerava amiga, não, era só colega. Ela viu ele, e ela sabia que ele era meu ex-namorado, e ela veio falar assim: ah, ele é seu namorado ali. Eu falei: namorado não, porque eu não tô namorando mais com ele não é meu namorado. E aí, acontece que essa menina, nossa, que ódio dessa menina, nossa, gente do céu, eu queria tacar fogo nessa menina nesse dia. Ela era, sabe, daquelas meninas que, cheia de gracinha, sabe, muito engraçadinha. Veio e me empurrou, literalmente ela veio, me empurrou em cima dele, entendeu? E aí o bonito, gente, é muito safado, gente, muito safado. Ele veio, aproveitou que ela me empurrou em cima dele e ele garrou na minha cintura. E no que ele garrou na minha cintura, gente, no mesmo momento que ele garrou na minha cintura, eu cruzei os braços e fiquei assim, de braços cruzados. Aí veio um tititi no pé do meu ouvido e falou assim: fica de boa aí, fica parada aí de boa, deixa ele ficar com a mão na sua cintura aí e vamos ver até onde que ele acha que ele pensa que ele vai. Aí tá lá eu, né, bem assim. E aí essa vagabunda dessa menina que me empurrou pra cima dele começou a gritar: deixa, e pegou o telefone pra poder gravar. Entendeu? Nossa, que menina. Essa menina tava com o diabo nos coros nesse dia, só pode. Aí, ele veio todo serelepe pro meu lado. Já tava com a mão na minha cintura, né, gente? Ele veio assim com a mãozinha aqui, pegou aqui no meu queixo aqui, e veio vindo, gente, veio vindo. Todo bonito, vindo me beijar. A hora que tava bem aqui, ó, já tava pra triscar assim, ó. Eu virei a cara assim pro outro lado.
de ver nesse dia. Gente, ele tava assim, e eu, ó, virei a cara pro outro lado e empurrei ele. Gente, eu podia ter dado um tapa na cara dele. Faltou só um tapa pra me divar de ivônica, assim, pra ser babadeiro o negócio. Mas eu não dei um tapa na cara dele. Eu dei. Não dei não, porque se eu tivesse dado um tapa na cara dele, eu lembrava. Mas eu lembro que eu virei a cara pro outro lado. E aí, eu, né, com meu cabelo solto, ele veio, pega, grudou aqui no meu cabelo. E eu dei um empurrão assim nele, gente. O homem mais alto que eu, pesando, claro, mas pesando mais que eu. Eu dei um empurrão nele. Que empurrão, viu? E aí ele tava mais um amigo dele, que na hora, gente, esse amigo dele começou a gargalhar, rir horrores e falar assim, eu te falei, eu te avisei que ela ia fazer isso. E aí eu falei assim, Divo, esse amigo dele, gostei dele, porque ele já sabia que eu não ia aceitar essa baixaria. E ele, gente, o tal do homem é um safado mesmo, gente. E ele, né, aí nessa hora que ele fez isso, a minha amiga, ela até tentou ali fazer alguma coisa, mas gente, ela tava sozinha contra 50 demônios, porque essa menina que me empurrou pra cima dele tava com outras 5 meninas lá, que era amiga dela também, lá no meio lá, me pressionando pra ficar com o meu ex, né? E aí, na hora que aconteceu isso, que eu virei a cara pro outro lado, que eu tô empurrando ele, eu peguei na mão dessa minha amiga e falei, fulana, vamos embora daqui agora. E a gente saiu marchando, entendeu? Aí, quando eu cheguei na minha casa, né, fui entrar no Facebook, tava lá a mensagem do bonito. Ele veio me mandar mensagem. Ai, eu não te entendi naquela hora. Primeiro você queria, depois você não quis mais. Aí eu só mandei assim pra ele, entenda como quiser. E só. E aí, gente, pouco tempo depois dessas paradas ter acontecido, que aconteceu em agosto, setembro de 2017, eu li esse bendito desse livro. E aí veio o meu ranço contra o Aspen, gente, porque por causa do meu ex. E também porque o Aspen não tem como defender ele, né, gente? Como que a gente defende? Se você não leu a seleção, leia. E aí depois você me conta se ele não foi tóxico. Se ele não era um macho escroto. Porque, olha, gente, sério, eu tenho ódio desse... Nossa, eu não tenho ódio dele mais hoje em dia. Tipo assim, se eu ver ele, eu não vou ter ódio dele, tipo assim, de querer esganar ele. Mas, assim, eu tenho um certo ressentimento, sabe? Porque, cara, eu sofri igual uma condenada, gente. Nossa senhora. Assim, eu sempre tive problemas de autoestima. Então, quando a gente começou a namorar, né? Meu Deus do céu, o trem caiu aqui. Por isso que eu tô vendo que o trem tá todo coisado. O trem caiu, meu Deus do céu. Voltou a luz. E aí, né, gente? O que eu ia falar? Ixi, menino, me perdi aqui, agora esqueci. Ódio do menino. Assim, com relação ao ódio dele, eu fiquei com muito ódio dele, né? E demorou um certo tempo pra me esquecer ele. E assim eu sofri. Foi esse sofrimento. Eu sofri pra um caralho, gente. Por quê? Gente, eu tava na minha adolescência. E adolescente já tem essa coisa dessas paranoias na cabeça, né? Tipo, eu não sou bonita, eu não sou isso. Seguranças, né? Que acontecem nesse período. E eu era muito segura, gente. Porque desde quando eu pisei o meu primeiro pezinho na escola, eu sempre sofri bullying. Então eu sofria bullying porque eu era magra, eu sofria bullying por causa do meu cabelo, eu sofria bullying por tudo, gente, até por respirar. E eu era muito insegura com a minha autoimagem, né, com a minha autoestima. Eu não tinha autoestima, eu tinha baixíssima autoestima, tipo lá embaixo, nos confins da terra. E aí quando eu comecei a namorar com esse guri, a minha autoestima ela subiu, ela elevou, porque a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a namorar com esse guri foi, poxa, eu não sou feia igual os caras falam aí, os meninos falam. Eu sou bonita sim, porque se eu não fosse bonita, não tinha ninguém interessado em namorar comigo, né? Eu não teria arrumado um namorado bonito desse. E aí eu olho pra cara dele hoje em dia e falo, gente, da onde que eu achava que esse menino era bonito, pelo amor de Deus. Assim, ele não é feio, mas também não é bonito, entendeu? Tipo, ele não é tipo o Jungkook do BTS, entendeu? Jungkook, perfeito, maravilhoso, né, gente? Que homem. Agora, ele... A gente, se eu pudesse estar mostrando foto, mas eu não posso, porque, né...
Mas se eu pudesse, ou gente, eu queria que vocês viessem aqui na minha casa pra me mostrar a foto pra vocês. Porque assim, se vocês olharem a foto, você vai falar, pelo amor de Deus, Ana, o que você tinha na cabeça? Aí eu te respondo, merda. Porque, sério. E aí eu sofri pra caramba, gente. Nossa, sério, a minha autoestima que tinha aumentado, né, que tava baixa e aumentou quando a gente começou a namorar, ela despencou lá embaixo. Gente, assim, me fez muito mal, porque eu acho que assim, se fosse uma traição, eu acho que eu não teria nem sofrido tanto quanto o término, assim, de repente, sabe, gente? Porque traição, eu sempre esperei traição da parte dos homens, sabe? Assim, eu sempre pensei que quando eu fosse namorar, o cara ia me trair e eu ia meter o cacete nele. Entendeu? Mas eu acho que eu não teria sofrido tanto, porque, gente, eu sofri pra caramba. Gente, foi uma coisa assim de, tipo, eu tava começando a gostar mais do meu cabelo, porque, né, meu cabelo, eu não gostava dele, cacheado, eu não, simplesmente não gostava, eu andava com meu cabelo amarrado, eu andava com meu cabelo de coque, gente, eu fazia coque assim no meu cabelo, e não é tipo esses coque que dá pra ver o cacho, não, é coque, aquele coque bailarina apertado, rodadinho, gente, apertando tudo. E aí eu tava começando a dar de cabelo solto, arrumar mais meu cabelo, tava aprendendo a cuidar do meu cabelo cacheado. E aí eu me desestimulei, comecei a voltar com meu cabelo do jeito que eu fazia antes e tal. E parei de me achar bonita, comecei a procurar defeitos em mim do porquê dele ter terminado comigo. E foi péssimo, gente. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Nossa, assim, foi horrível. Mas por um lado até foi bom, porque, tipo assim, eu amadureci pra caralho depois disso, gente. Na verdade, não foi nem... Foi dois fatores, né? Foi ele e um outro carinha aí que eu conheci depois dele, que eu tava meio carente, eu queria afogar minhas carências com esse carinha, e aí eu quase fiz a maior burrada da minha vida, mas graças a Deus, né, por Deus eu não fiz. E eu, com essas duas experiências, eu aprendi. Gente, eu amadureci pra caramba. Eu entendi que homem não era o príncipe encantado que eu achava. Que eles eram todos safados, sem vergonha, que mereciam um murro no meio da fuça. E aí, por isso que eu odeio o Aspen. Uma hora ela vai cacetada pra me explicar o meu ódio pelo Aspen, mas eu tinha que explicar a história do meu primeiro namorado, gente. Como é que eu ia explicar sem a história? Porque a história faz parte de tudo, sabe? Esse meu primeiro namorado faz parte de tudo. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu fui ler, gente, que eu comecei, o primeiro livro que me fez entrar no mundo da leitura foi esse daqui. Aí depois veio A Seleção, A Rainha Vermelha, e aí vai. Mas eu comecei a ler porque, tipo assim, eu tava me sentindo muito mal, eu tava meio no tédio por causa do término do relacionamento e tal, e aí eu fui procurar um meio de, sabe, me distrair da minha cabeça. Aí eu comecei a ler, e eu comecei a ler esse daqui, né, Sola, Raptada, Carta do Meu Sequestrador. Aí depois eu fui ler A Seleção, Rainha Vermelha, e por aí vai, que eu li, e nossa, gente, foi maravilhoso, sabe, gente? Por um lado eu agradeço a ele, por outro lado eu queria matar ele. Gente, será que eu ainda consigo acessar essas conversas que eu tive com ele nessa época? Será que a gente faz um analisando o meu término com ele? O dia que ele me mandou as mensagens querendo terminar comigo? Será que ainda tem essas conversas salvas? Porque, tipo, eu não apaguei. Eu não me lembro de ter apagado. Temos que olhar no Messenger, gente. Quem aí quer esse episódio de eu olhando e aí a gente tentando... A gente julgando ele. Já estamos julgando aqui mesmo, né, gente? E é isso, gente. Eu só não acredito que eu sofri por causa de um feio. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, se eu tivesse sofrido por um cara no padrão assim, Jungkook do BTS, nem Jungkook do BTS, gente, tipo um padrão Luan Santana, Justin Bieber, assim, sabe? Tudo bem. Mas o padrão fulaninho, então tá bom, né? Então tá. Eu linda do jeito que eu sou, qualquer... Nossa, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Olha, vou dizer nada, não, que é pra evitar fadiga. Enfim, esse foi mais um vídeo aí do Veda. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, o final. E comenta aí, o que você acha desse meu ex-namorado. Que ele é um bosta, né? E sobre o meu ódio do Aspen. Eu acho que eu tô completamente certa, entendeu? E é isso, gente. Vamos terminar por aqui, né? Porque
todo dia tá tendo vídeo. E eu tô ficando maluca, gente. Eu acho que eu tô assim, prestes a ir pro hospício. Um beijo pra vocês e até amanhã, o próximo dia do Peda. Bye!